Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos à nossa quinta aula aqui da nossa semana bônus, certo? Vimos ontem processo penal, processo civil. Hoje estamos vendo aqui processo do trabalho, certo? Ó, eu mostrei aqui a linha do tempo do processo trabalhista, né? Começa essa aqui com a reclamação trabalhista, vai para o servidor ali no prazo de 48 horas encaminha para o reclamado e pressupõe que o reclamado tenha recebido em 5 dias depois. Tá? Lembrando que o reclamado tem que ter ciência de uma reclamação trabalhista contra ele 5 dias antes da data da audiência. Certo? O reclamado ele recebe a reclamação trabalhista, contrata um advogado, o advogado cobra baseado na reclamação trabalhista. E se ele preparou a defesa já, o reclamante não pode alterar o pedido, certo? Precisando da concordância, né, do próprio reclamado em si. Bom, eu estava mostrando a primeira vez aqui ali em tempo do processo trabalhista, mas não descarta, pessoal, que eu comecei a aula, não foi necessariamente aí, foi mostrando os órgãos do judiciário. Você tem juiz, TRT, TST. E eu mostrei isso aqui porque eu fico inconformado quando a galera erra isso aqui, quando a galera perde essa pontuação na prova da OAB. Olha só. Ó, do juiz para o TRT, RO. Do TRT para o TST, RR. Do Dentro do próprio tribunal do TST, embargos no TST. Pode ser embargo de divergência, de turmas divergentes, ou embargos infringentes, no caso de dissídio coletivo. Isso aqui é uma pontuação que você não pode perder, essa aqui é a regra. Só que, gente, quando eu digo que se começar, se a petição inicial se iniciar no TRT, aí é RO para o TST. Então você tem essas duas aqui posições. Não é difícil de aprender isso daqui. Essa é a regra, não pode perder. Já vi aluno perder pontuação demais isso aqui, pessoal. Eu fico muito triste porque em qualquer matéria é assim, ó. Em qualquer matéria é tudo igual, olha só. Se você começa um HC no TJ ou mandado de segurança no TRF, ou vice-versa, mandado de segurança no TJ ou HC no TRF, perdeu o recurso ordinário para cima. Recurso ordinário constitucional na matéria de tributário, administrativo, civil, todas as matérias. É isso aqui que é o nome. Bateu aqui no TRT, no TRE, no TJ, TRT, é RO para cima. Claro que nas outras matérias o nome é recurso ordinário constitucional. No processo trabalhista é recurso ordinário e somente recurso ordinário, tá bem? Bom, fiz o comentário aqui inicial, dali em tempo do processo, né? Olha só, a reclamação trabalhista vai para o trabalho e o servidor encaminha ali no prazo de 48 horas para o reclamado que contrata o advogado, tem que ter o prazo pelo menos de 5 dias antes da audiência para poder se manifestar. O advogado cobra o valor específico, vai para a audiência. Na audiência, nós temos a inaugural. Na inaugural, existe o apregoamento das partes, que é chamá-las para entrar na sala de audiência. Aí nós temos ali, né, a primeira tentativa de conciliação obrigatória. Ela acontece aqui antes da leitura da petição inicial, porque se houver a conciliação, não tem por que o juiz ler a petição inicial. Então, primeiro, tentativa obrigatória de conciliação é aqui, a hora que as partes entram na audiência inaugural. Depois, se não der certo, aí leitura da petição inicial e a contestação pelo PJI, ou leva ali em documentos ou pendrive no dia da audiência. A audiência, pessoal, ela tem, né, os momentos, né? A fase inaugural, que é a leitura da petição inicial, contestação, réplica. Se for para outro dia, não é obrigatória a tentativa de conciliação no outro dia, na audiência de instrução. A audiência é una, tá? Mas ela é contínua. Então pode ser que ela aconteça tudo num dia só, ou pode ser que ela tenha que ir para o outro dia, por conta da instrução das testemunhas, por conta de ser algo muito complexo, por conta de ter sido uma contestação com muitas provas, e aí o reclamante acaba pedindo prazo para poder apresentar uma réplica. Bom, então você tem aqui a audiência inaugural, audiência de instrução, e aí, baseado nessa lógica, você tem o depoimento do autor do réu, testemunho do autor do réu, perício do autor do réu. Mas no caso aqui, ele não é o perito, não é o assistente, né, técnico, né, do perito, do autor e do réu. Bom, não é obrigatoriamente tentativa de conciliação que acontece aqui após a entrada das partes na sala de audiência. Isso vai acontecer depois aqui da instrução. Aí, se não der certo, razões finais, o juiz dá a sentença. Então, mas a obrigatoriedade da tentativa de conciliação, pessoal, é no início da audiência inaugural e no final da audiência de instrução. Se não der certo, aí vai o pau torar, né, para uma sentença mesmo. Só que lá na execução, pessoal, também é possível a tentativa de conciliação. A tentativa de conciliação ela é possível em qualquer momento, não tem um momento que ela não possa ocorrer. É que obrigatoriamente tem que ser tentado nos dois momentos que eu mostrei para você, certo? Bom, depois nós temos aqui a audiência inaugural. O que acontece quando as partes não comparecem? O não comparecimento do reclamante, quando só ele não comparece, tá? Arquiva, certo? Quando só o reclamado não comparece, ou seja, o reclamante foi, aí continua e considera-se verdadeiros os fatos alegados, né, pelo reclamante, ou seja, é a confissão ficta, é a revelia, baseada nos fatos, que quando eles sozinhos não comparecem. Agora, olha só, então, na audiência inaugural é o que acontece, eu acabei de mencionar. Quando somente o reclamante não comparece, arquiva. Quando somente o reclamado não comparece, ou seja, o reclamante compareceu, mas o reclamado não foi, revelia. Agora, na audiência inaugural, é isso aqui que acontece. Rafael, e quando ambos faltam? Gente, se ambos faltarem, não vai dar revelia, né? Para o reclamado, porque ele faltou, mas o reclamante também faltou. Se o reclamante faltou, arquiva, então o reclamante faltou, arquiva, mesmo o reclamado faltando também, certo? Arquivou. Essa é a audiência inaugural. Na audiência de instrução, isso aqui fica muito bom, não sei se você está prestando atenção ainda aí, tá? Na audiência de instrução, nós temos
Os depoimentos do reclamante, do reclamado, testemunhos do reclamado, perícia do reclamante, do reclamado, tá? Baseado nisso aqui tudo. Mas quando somente o reclamante falta, é bem legal isso aqui, tá? Porque às vezes o reclamado quer ouvir o empregado falar. O juiz quer ouvir o empregado falar. Então, quando somente o reclamante falta, não é arquivar aqui não, porque nós estamos na audiência de instrução. Já começou, já teve o dia inaugural. Quando o reclamante falta, é revelia, ou seja, consideram-se verdadeiros os fatos alegados pelo reclamado. A mesma coisa acontece, obviamente, né, com o reclamado. Certo? Então, o reclamante faltou, revelia na audiência de instrução. E quando ambos faltam na audiência de instrução? Pô, se ambos faltarem na audiência de instrução, já teve inaugural. Então a parte já foi. Não deu revelia nem arquivou na primeira audiência, né, inaugural. Na de instrução, ambos faltaram, ambos não foram dar seus depoimentos, então o juiz vai julgar, porque a instrução já está feita, a prova já foi juntada, tanto a petição inicial quanto a defesa, que é a contestação. Certo? Depois, né, nós temos aqui a visualização. Acho muito importante isso daqui, né, que a confissão ficta ela é confrontada com a prova pré-constituída nos autos. Aqui eu coloquei revelia, né? Aqui a confissão ficta ela pode ser confrontada com a prova pré-constituída nos autos. Ou seja, o reclamado, quando o reclamado falta, ele faltou na audiência de instrução, é revelia, certo? Nós explicamos, né? Se ele faltar, tanto aqui na inaugural quanto na de instrução, é revelia. Né? Se ele faltar aqui, mesmo assim, ele juntou no dia anterior, no caso na audiência inaugural, o quê? A documentação, a prova. Então, essa prova, ela foi constituída anteriormente à audiência de instrução. É a prova pré-constituída. Ela pode ser confrontada com uma ideologia aí baseada na lei de que o cara ele tem que ser réu confesso. Não é réu confesso. Ele juntou prova anteriormente, tá bom? Então, olha só aqui com a frase correta, né? A confissão ficta será confrontada com a prova pré-constituída nos autos. A confissão ficta será confrontada com a prova pré-constituída nos autos. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Para todos nós aqui. Bom, continuando aqui, nosso caminho do entendimento da nossa linha do tempo do processo trabalhista, essa aula inaugural aqui, essa aula bônus, né? Semana bônus aqui, essa mini aula da semana bônus. O reclamante, pessoal, a reclamação trabalhista acontece, o reclamante, se ele faltar duas vezes consecutivas, acarreta a perempção, tá? Então, olha só, se for arquivado o processo, ele fez a reclamação trabalhista, ele faltou na audiência inaugural uma vez, não compareceu de novo na segunda vez que ele propõe a reclamação trabalhista, ele vai sofrer a punição da perempção. A perempção é a impossibilidade de entrar com uma reclamação trabalhista novamente pelo prazo de 6 meses. Cuidado que tem que ser duas vezes consecutivas, inclusive aquele post-it que eu peço para vocês fazerem nas outras matérias, né? Processo trabalhista, em ética e direito constitucional. O consecutivo aqui é consecutivo. 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 Ou seja, fez reclamação trabalhista, não compareceu, distribuiu novamente, desistiu, não compareceu na terceira vez, não dá perempção. Por quê? Porque não foram três vezes, não foram duas vezes consecutivas. Não foi de maneira consecutiva. Certo? Continuando aqui, olha só, nós também temos aqui os que acontece, né? Reclamação trabalhista, vara, reclamado, audiência. Aí nós vamos aqui, né? Quando não comparece o reclamante, quando o reclamado não comparece. Alguém pode substituí-lo? Sim, o reclamante pode se fazer representar por qualquer pessoa que seja de mesma profissão. Mesma profissão, pessoal, não é mesma empresa, é mesma profissão. Inclusive, né? A mesma coisa acontece com o reclamado. O reclamado é qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos, não precisa nem ser empregado, nem gerente, nada. Conhecimento dos fatos, não precisa nem ter presenciado os fatos. Basta que ele tenha conhecimento dos fatos. Por quê? Porque o que vai sair da boca dele é como se fosse da boca do empregador. Então o empregador mandou alguém, provavelmente alguém preparado. Se o empregador mandar alguém preparado, o problema é dele. Lembrando que o advogado também pode ser preposto. Advogado pode ser preposto também, Rafael? Sim, advogado também pode ser preposto. Quando o advogado é preposto? O advogado é preposto quando ele só vai falar como se fosse saindo da boca do próprio empregador. Ele não pode ser patrono e preposto ao mesmo tempo. Lembrando que patrono é a mesma coisa que causídico ou advogado. Causídico, patrono e advogado é a mesma coisa, tá? Então, o advogado pode ser patrono e preposto ao mesmo tempo, concomitantemente? Não. Mas ele pode ser preposto? Sim, preposto ele pode ser. Então, o reclamante pode se fazer substituir por qualquer outra pessoa que tenha conhecimento dos fatos, né? Desculpa, por qualquer outra pessoa que tenha a mesma profissão ou pelo sindicato da categoria. O máximo que ele pode pedir é o adiamento da audiência. A única coisa que o reclamante pode pedir é o adiamento da audiência. Certo? Gente, continuando aqui, olha só, nós temos a reclamação trabalhista, então. Você tem a reclamação trabalhista, vale trabalho, audiência de inaugural, de instrução, sentença. Da sentença cabe a RO para o TRT. Aí nós temos lá, né, às vezes, né, o cara fez 450 operações financeiras aqui na nossa empresa de bolsa de valores. E aí eu tenho que fazer um cálculo bem complexo sobre aquilo. Às vezes não basta a calculadora, um mero cálculo aritmético, pelo calculista da Vara do Trabalho, pelo serventuário da Justiça ali, né, pela parte em si. Tem que ser um perito mesmo. Aí é um cálculo por arbitramento. Procedimento comum, pessoal, é quando é feito por artigos. Então você tem a sentença. Aí tem cálculo, arbitramento e artigos. Cálculo, serventuário, o calculista, o serventuário da justiça vai fazer o cálculo, é simplesinho, ou qualquer das partes apresenta, outra parte se manifesta. Perito, arbitramento, é mais complexo. E novos fatos, né, às vezes não é suficiente mais aquela situação fática em si, tem que conversar de novo, né, procedimento comum, tudo de novo, no caso de artigos.
Gente, aqui iniciando essa fase de execução, você tem cálculo e arbitramento de artigos, as partes devem se manifestar depois que foi manifestado aqui anteriormente, tanto pelo serventuário, pelo perito, pelo calculista aqui, né? Depois que se manifestaram, as partes são obrigadas a se manifestar em 8 dias. Porque se elas não se manifestarem agora, vai precluir o direito de se manifestar. Ou seja, lá na frente, no eventual embargo de execução, na impugnação, elas não podem se manifestar novamente. Então, aqui 8 dias para as partes se manifestar, a União, 10 dias para se manifestar sobre as contribuições sociais. Aí o juiz homologa os cálculos. A homologação de cálculo tem um nome, que é sentença de liquidação, é um nome ruim, né? A senhorita lá diz que é o nome lazarento de ruim, certo? Lazarento de ruim. Então, 8 dias para as partes manifestar, 10 dias para a União se manifestar, homologou os cálculos, que é a sentença de liquidação, e tem um mandado de citação para a parte paga ou para garantir o juízo. Eu sempre coloquei esses nomes aqui em cima por conta do quê? Reclamante é o empregado, reclamado é o empregador, exequente é o credor, executado é o devedor, embargado é quem sofreu o embargo, embargante é quem se defende na execução. Esses nomes é importante, você dominar esses nomes é essencial para que você consiga entender e interpretar as questões ali de execução, na fase de execução do processo trabalhista, senão você não vai conseguir. Porque eles vão misturar tudo, mas isso aqui é uma coisa que tinha que ser normal pra gente, tá? Por isso você tem que se esforçar bastante para conseguir fazer com que isso fique fácil para você. Certo? Aí depois, eu acabei comentando com vocês, né, para vocês anotarem a diferença entre prescrição, perempção e preclusão, tá? A perempção aqui no processo do trabalho é aqui, né, a situação de você ter a impossibilidade de entrar com uma reclamação trabalhista novamente pelo prazo de 6 meses, porque você deu causa ao arquivamento do processo 2 vezes consecutivas pelo não comparecimento, tá bem? A prescrição, você sabe, né? Extingue o contrato de trabalho, 2 anos para poder entrar com a reclamação trabalhista, a prescrição bienal é a total e a parcial quinquenal, 5 anos contado da data que você entrou com a ação em si. Preclusão é esse caso aqui. Precluir é essa manifestação de 8 dias aqui. Depois que houve o cálculo do calculista, que é o perito da não, desculpa, que é o serventuário da justiça, ou o perito, ou por artigos, depois que houve o cálculo, as partes têm que se manifestar no prazo de 8 dias sob pena de preclusão. Se elas não se manifestarem lá na frente, elas não podem falar depois a respeito, certo? Enfim, vamos supor que se manifestaram, a União se manifesta sobre as contribuições sociais, homologa-se, que é a homologação é a sentença de liquidação. Aí, depois da sentença de liquidação, vai ser realmente o quê? Ou vai ocorrer o mandado de estação, penhora e avaliação. É o mandado de estação para que o oficial de justiça, né, ele faça a avaliação e penhore o bem em si. O oficial de justiça pode avaliar o bem? Sim. O oficial de justiça avaliador, no processo de trabalho, ele pode avaliar o bem. Isso não tem problema nenhum, correto? Então, olha só, gente, sentença, cálculo, arbitramento de artigos, 8 dias para as partes manifestar, tanto o exequente quanto o executado. Se não se manifestarem, preclui. União se manifesta sobre as contribuições sociais. Homologou-se. Sentença de liquidação tem uma mandado de estação para que a parte pague, pagou, fim, acabou. Ou garante juízo. O que é garantir o juízo? Garantir-se o juízo por dinheiro, fiança bancária, seguro garantia judicial ou né, os próprios bens em si. Fiança bancária, seguro garantia judicial, bens ou o dinheiro em si. Essa é a forma de garantir o juízo. Garantir o juízo, o que, que é? É você garantir algo, né? Você garante que aquela execução não está acontecendo à toa. Você não está simplesmente protelando o processo. Você está realmente se defendendo porque você acredita que não deve tanto quanto está mencionado ali naquela execução em si. Então você tem que garantir o juízo por meio de quê? Fiança bancária, seguro garantia judicial, dinheiro ou bens que foram nomeados à penhora, tá? E podem ser avaliados, inclusive, pelo oficial de justiça avaliador. Tá bem? Gente, aqui, só continuando, aqui também nós temos o que, carinha. Aqui nós temos, mais uma vez, a reiteração da linha de tempo do processo, só que agora eu falo que nós acabamos aqui, cabe-se embargo de execução ou embargo de terceiro quando o juízo está garantido, certo? Beleza? Eu disse também para frisar sobre a expressão seguro, garantia judicial e fiança bancária, por conta de que elas aparecem em outras matérias, em direito tributário, que é a mesma lógica daqui, embargo de execução também, embargo terceiro. Processo de trabalho, que é esse que nós estamos comentando, processo civil, não precisa garantir juízo, né? Eu coloquei cuidado aqui porque não precisa garantir, mas pode ser que se garanta juízo. No direito administrativo, para participar de uma licitação, você tem que comprovar que você tem dinheiro suficiente para continuar pagando seus funcionários para prestar serviço para a administração pública, mesmo se a administração pública em si mesmo se ela em si não tiver condições de te pagar. Você tem que continuar prestando serviço público porque você ganhou essa licitação. Gente, aqui é bem tranquilo, olha só, estamos aqui na linha do tempo do processo trabalhista novamente, e aí você vê um exemplo, a casa vale 70 mil reais, foi penhorada, a tua dívida é de 100 mil. Quando a tua casa foi penhorada no valor de 70 mil reais, sendo a dívida de 100 mil, você garantiu o juízo? Não, você não garantiu integralmente o juízo, então você não pode fazer embargo de execução nem embargo de terceiro. Fala, mas a casa é bem núcleo de família, bem empenhorado. Não pode fazer embargo de execução porque você não garante o juízo. Aprende isso, cara. Aprende isso. Mas eu estou inconformado porque não existe. Então para de ser medíocre no estudo e decore essa merda. Memorize. Por quê? Porque você não pode fazer embargo de execução. Não estou dizendo que você não pode fazer outra coisa. Tá? Isso aqui é para a prova da OAB, pessoal. Na prática é outro mundo. Mas na prova da OAB é isso aqui que se aplica e não adianta correr, espernear e chorar. É isso aqui. Não garantir juízo, não cabe embargo de execução. Não cabe embargo de execução, cara. Cabe a exceção de pré-executividade. Cabe a exceção de pré-executividade nesse caso concreto aí. Certo? Se você não conseguiu
garantir o juízo, você não pode fazer embargo de execução, você pode fazer exceção de pré-executividade. A mesma coisinha, exceção de pré-executividade. E aqui, gente, é uma demonstração, de que se você não se manifestou aqui sobre os cálculos, tá? Se você não se manifestou sobre os cálculos aqui, lá na frente, tanto o devedor no seu embargo de terceiro, embargo de execução, quanto o credor na sua impugnação, lá na frente, não pode se manifestar mais uma vez sobre o que aqui está atrás, certo? Aí, gente, eu não continuei, mas depois da decisão, né, de impugnação de embargo de execução, do recurso na execução cabe agravo de petição. De toda e qualquer maldita decisão na fase de execução cabe agravo de petição. Olha só como é que faz decorar. De toda e qualquer maldita decisão na fase de execução cabe agravo de petição. Ou seja, se o juiz julgar na fase de execução esses embargos de execução, essa impugnação, se julgar a exceção de pré-executividade, se julgar a desconsideração da PJ, cabe agravo de petição na fase de execução. Certo? Sempre é importante você fazer revisão o máximo de vezes possível. Foco, força e fé, farra depois de muito estudo. Beijo no mago.